Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Hoje é um dia de alegria para todos nós, para todos os familiares e amigos das pessoas que vão se batizar hoje. Esse é um dia para nós sermos testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunha de que cada uma dessas pessoas que hoje vão entrar na água, estão publicamente declarando a todas as pessoas que estão aqui que o que mais vale a pena nas nossas vidas é ser discípulo de Jesus, é ter a salvação no nosso Deus. Eu já vou convidar, inclusive, os batizandos poderiam ficar um pouco de pé, para a igreja saber quem são. Daqui a pouco a gente vai ter o batismo logo após o culto. Vocês já podem ir indo para se trocarem, se prepararem, conforme a orientação do pastor Takashi. Eu estive ausente durante algumas semanas por causa de uma viagem a trabalho. E estou muito agradecido a Deus, porque Ele me trouxe de volta justamente para presenciar esse dia. Eu vou batizar meu filho hoje. E vocês que são familiares e amigos também, vamos compartilhar dessa alegria, desse privilégio de saber que há pessoas aqui que encontraram um sentido que realmente vale a pena em suas vidas. Amém? E para a gente poder celebrar esse dia de batismo, é muito importante o tema que temos visto na série de mensagens até aqui. Falamos de heróis da fé. Referências que nos mostram o que é viver pela fé e por que vale a pena viver pela fé. Referências são coisas importantes, né? Vou pedir para o pessoal projetar aqui. Alguns devem lembrar da música que o Cazuza cantou. Uma frase marcante de uma música dele é que os meus heróis morreram de overdose. Que frase trágica. Mas naqueles anos 80 era verdade. Muitas das pessoas que eram referências na sociedade, no final se descobriu que eram usuários de drogas e morriam mesmo. Era trágico para alguém que queria buscar alguma referência na vida, algum sentido. Puxa, aquela pessoa tem ideias boas, aquela pessoa faz coisas bonitas, mas no final aquela pessoa morria de overdose. Quais são as referências que temos tido em nossas vidas? É importante pensar sobre isso. Muitas vezes nós transformamos seres humanos em deuses, em ídolos, cobrando que esses seres humanos sejam tão perfeitos, né, a ponto de não falharem conosco. Desculpa dizer isso, mas não existe tal pessoa que possa corresponder dessa maneira. É por isso que temos visto referências de pessoas de fé. Essas pessoas não estão buscando elas mesmas serem algo maior do que os outros, mas teve alguma coisa nelas que brilhou na história e serviu de referência para nós. E eu convido vocês a revisitarem essa série de mensagens que está no YouTube para quem quiser assistir. Hoje vai ser a conclusão dessa série. E eu queria falar sobre os últimos heróis da fé. Já vimos vários personagens aqui. Hoje eu vou querer falar dos últimos, os que vão concluir essa lista. E eu vou me basear no texto de Hebreus, capítulo 11, verso 39, e até o capítulo 12, verso 2. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, verso 39, eu quero dar um pouco de contexto para você. No capítulo anterior, o autor desse livro de Hebreus, ele sentiu que era importante encorajar
os cristãos a perseverarem na fé. Porque não era fácil você manter a fé em sua vida. Haviam muitas dificuldades que surgiam no seu caminhar e que poderia fazer a pessoa até perder a fé. Então, há uma mensagem muito forte de encorajar na perseverança. Para que isso fosse ilustrado para quem lê essa carta, então no capítulo 12 surge uma lista de pessoas e personagens que servem de referência. Pessoas que em algum momento da sua vida demonstraram fé e aquilo ficou para a história e ficou de lição para as pessoas que vieram depois. São cerca de 14 personagens. Mais uma vez, eu convido você a revisitar a série de mensagens que os demais pastores pregaram, porque ali você vai ver, por exemplo, que pela fé dá para a gente ter esperança onde não é possível. Pela fé, você pode ter paz mesmo quando toda a situação não te permite. Pela fé, você tem coragem de fazer o que é certo na sua vida, de amar, perdoar. Tem coisa que só pela fé o ser humano é capaz de fazer. E nessa série você vai vendo que cada personagem vai mostrando isso. Mas vamos na conclusão de hoje. Hebreus capítulo 11, verso 39 diz o seguinte: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. O autor, depois de apresentar a história de cada um desses personagens que deixaram seu testemunho, ele diz o seguinte: mas você sabia que a história desses heróis não acabou? Não conseguiu ser concluída? Estava faltando algo? Como assim? Cada um deles já tem algo extraordinário para ser contado pelas gerações. Parece que não faltou nada. Não, o autor de Hebreus é categórico. Falta sim. E o que falta na vida deles? Ele coloca o seguinte: o que eles deveriam receber como promessa de Deus ainda não foi dada. E essa promessa está sendo dada a partir de nós, que estamos aqui no presente. A história que começou com esses heróis da fé só vai se concluir através dos que estão chegando depois deles, que somos nós. Olha só que coisa extraordinária que a Bíblia está dizendo aqui. A gente gosta muito de ser espectador de grandes espetáculos, não é verdade? Estar sentado numa poltrona confortável e ver coisas maravilhosas acontecendo, pessoas extraordinárias fazendo coisas extraordinárias. A Bíblia diz que nosso lugar não é na poltrona. Nós devemos sair da poltrona, porque agora chegou a nossa vez de continuar essa história. Está ali no fundo, sentado, o pastor Hirose. Já pastor veterano, aposentado. Pastor Sanai também está ali do lado. Pastor Hirose, Sanai Sensei, nós nos conhecemos há muitos anos, desde quando era criança. Tivemos convívio de família em algumas igrejas onde estivemos juntos. Então, para mim, é como quase um pai, um avô, na fé, que eu pude ver de tempos em tempos, ao longo das décadas mesmo. E é um privilégio meu que quando eu voltei para a Igreja da Liberdade, eu posso estar junto com ele. Uma dessas pequenas conversas que tivemos, né, pastor? Perguntei: e aí, pastor, o senhor não quer ajudar aí algumas atividades aqui da igreja, junto conosco? Aí ele falou assim: pastor Kengo, agora é a minha vez de apoiar vocês mais novos, porque agora é a vez de vocês. Olha só que coisa.
Na fé cristã, nós não pensamos na nossa vida como algo separado, isolado do resto da história. Eu sou herdeiro do Hirose Sensei. Hirose Sensei, vou continuar. Você é herdeiro de Moisés, de Enoque, de Abraão, Davi. Está vendo essas pessoas aqui que estão chegando? Eles vão ser seus herdeiros. Quando a gente pensa em heróis da fé, estamos falando de história. Não estamos falando de um personagem que ficou para trás e acabou a história ali, nossa, que foi bonito. Quando estamos falando de heróis da fé, estamos falando de um convite para você continuar a história de heroísmo da fé. Quando nós somos apenas espectadores, nós ficamos apenas à mercê da nossa vida, a vida só vai acontecendo. Mas quando você assume a posição de que, não, agora eu também tenho a minha parte nessa história, muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai poder tomar iniciativa. E mais ainda, pelo que a gente vê, o que Deus fez de maravilhoso com aqueles heróis da fé, Ele vai fazer através de você. E mais ainda, se não for através de você, através de quem que Deus pode fazer? É você mesmo. Do jeito que você é. Hoje é dia da gente assumir essa posição. Até em favor daqueles que vão vir depois de nós. Então, os últimos heróis da fé se apresentam. Meu convite hoje é: se apresente. Depois de Moisés, quem que vem? E eu quero que no coração você fale: sou eu. Vamos seguir no texto. O capítulo 12 é uma continuação imediata do texto que a gente acabou de ler, no final do capítulo 11. Diz o seguinte no verso 1: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. O que o autor está dizendo? Vocês viram tantos exemplos inspiradores de fé. A gente está rodeado, olha quanta história, né, que a gente pode ver. E a gente pode falar aqui da igreja também, né? Quantos irmãos e irmãs têm testemunhos que nos inspiram. Mas o autor está querendo chamar agora a nós, né? Então você, para continuar essa história, precisa tomar alguns cuidados. Você precisa se livrar de peso que te torna lento, vagaroso, não te permite caminhar com mais velocidade. E você também tem que se livrar do pecado que te atrapalha na vida. Porque tanto esse peso como esse pecado não deixam você prosseguir numa corrida que é a corrida de vida da fé. Aqui ele usa o exemplo da corrida. Eu sou corredor. Pratico corrida já há uns 7 anos. O melhor corredor que eu conheci é meu amigo do trabalho. Para quem não sabe, além de pastor, eu sou funcionário de uma empresa também. Esse meu amigo, numa época, ele tinha mais de 110 quilos. Quando eu falava que eu corria, ele dava aquela risada assim, tipo, esse cara é louco, por que ele gosta de correr? Eu jamais vou fazer um negócio desse. Mas um dia a esposa dele resolveu emagrecer, foi emagrecendo, ele falou assim, putz, eu não posso ficar para trás, né? E ele resolveu também entrar numa rotina de exercício e tentar reduzir peso. E ele descobriu uma força de vontade, uma disciplina que ele não sabia que ele tinha. Em 3 anos, ele perde 40 quilos. Ele não só aprendeu a correr meia maratona, 21 quilômetros, como uma vez foi correr comigo numa montanha, subindo mais de 1.000 metros de altimetria.
40 quilos faz muita diferença. Quanta coisa faz diferença na sua vida? O que é que tem pesado para você? Nossa, eu queria acreditar. Eu queria crer no amor. Eu queria ter esperança. Eu queria ter esperança na vida eterna. Mas tem alguma coisa na minha vida que não me permite estar plenamente confiante. Tem alguma coisa acontecendo comigo que não me deixa estar totalmente com fé. A gente precisa primeiro trabalhar nessas coisas. Você consegue identificar o que é peso para você? Tem um filme chamado Up, Altas Aventuras, um filme de animação da Pixar de 2009. Filme maravilhoso. Eu assisto várias vezes sempre que posso. Conta a história de um senhor Cal que conheceu uma moça, se apaixonou, viveu uma linda história de amor pela vida inteira até que os dois se envelheceram. Mas um dia ela falece antes dele. E logo no começo do filme a gente vê a casa do jeito que estava a vida dos dois e o seu Eriksen olhando ali, sentindo uma profunda falta da sua esposa. Acontecem algumas coisas e o pessoal quer agora obrigar seu Cal a sair da casa dele. Jamais ele ia conseguir fazer isso. Aquela casa está cheia de lembranças da esposa dele. Então, o que ele faz? Ele coloca um monte de balão na casa dele e sai dali com a casa toda, para não precisar perder tudo aquilo que ele tinha guardado junto com a esposa. E muita coisa acontece. E ele conhece um menino no meio do caminho, que no final eles criam uma amizade, mas chega um momento do filme que o menino é raptado por um avião. E o seu Cal fica desesperado, falando, eu preciso ir atrás dele para salvá-lo. Só que a casa dele perdeu alguns balões. A casa estava pesada e não podia levantar voo. E agora? Seu Cal não tem dúvidas. Pegou o armário que tinha comprado para a esposa, joga fora. Pega o sofá, joga fora. Tudo que parecia ser o mais importante para ele, mas que era um peso, ele joga fora. Aí a casa fica leve, levanta voo, e seu Cal vai atrás do menino. O final do filme eu não vou contar, senão o pessoal vai me dar bronca. Como é que está a sua casa? O que é que está ocupando a sua vida? A gente está vivendo vidas muito cheias, muito corridas. Tem móveis aí que realmente precisam estar aí na sua casa, do seu coração? Tem coisas pesadíssimas aí dentro que realmente precisa ficar tanto tempo aí? Pecados que pesam. O autor de Hebreus está nos convidando. Essa caminhada de fé é caminhada. Você precisa andar. Quanto mais pesado, é mais difícil andar. Às vezes a gente até para. Deixa a sua vida mais leve. Tira da sua vida os seus pecados. Tira aquilo que atrapalha a corrida da fé. Os últimos heróis da fé criam condições favoráveis. Crie condições favoráveis na sua vida de fé. Por fim, o verso 2 do capítulo 12 diz o seguinte: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Aqui, ainda com a ideia da corrida, o autor de Hebreus está nos mostrando onde está o gol dessa corrida, onde que é a linha de chegada. Essa linha de chegada não é um lugar, é uma pessoa, é Jesus. O autor de Hebreus está dizendo que, na verdade, de todos os heróis da fé que a gente viu até agora, aquele exemplo máximo é Jesus.
Na verdade, todos que vieram antes de nós, também na verdade estavam querendo ser como Jesus. E nós estamos entrando nessa fila de gente correndo para chegar até Jesus. Isso é importante saber, porque você pode até ser um ótimo corredor, pode correr rápido, pode correr por muita distância, mas você sabe para onde você tem que ir? Qual a direção que você tem que tomar? Qual decisão você tem que tomar na sua vida? Com que critérios, com que valores você vai decidir fazer uma coisa ou não? Você precisa de uma referência máxima. E referência máxima, aqui, segundo o autor de Hebreus, e para mim também, é Jesus. Então ele fala, olha, quando você vai correr essa corrida, não ficar olhando para o lado, olha para Jesus, que é o nosso líder, nosso aperfeiçoador da fé. E o próprio Jesus, ele mostrou fé enquanto esteve aqui na terra. Ele diz que Jesus suportou até a cruz, até a morte, mas agora ele está no céu, vitorioso. E esse exemplo que a gente quer seguir. Quando eu estava começando minha carreira como pastor, eu recebi alguns encorajamentos dos meus amigos, pastores também, mais ou menos da mesma idade. E eu lembro uma coisa que a Cibele Sugano, né, que hoje está lá em São José dos Campos, chegou dizendo, Kengo, só digo uma coisa para você. Olha para Jesus e vai dar tudo certo. Olha para Jesus. Foi o conselho mais curto que eu recebi, de todos os conselhos que recebi. Mas sabe que depois de alguns anos eu me deparei com uma situação em que eu sentia que nada do que eu estava fazendo estava dando certo. Puxa, eu queria ter feito mais e não conseguia. Queria produzir alguns resultados e eu não conseguia. Às vezes eu cometia alguns erros que eu ficava me atormentando por um bom tempo. E teve momentos, sim, que eu fiquei me questionando, puxa vida, será que não está a hora de eu desistir? Porque não está dando certo? Nessa hora, eu lembrei da palavra da Cibele, olha para Jesus. E eu comecei a pensar, o que é olhar para Jesus? Comecei a lembrar de quem era Jesus e como foi a vida dele. Jesus, que era filho de Deus, mas ele teve vida perfeita aqui na terra? Nasceu pobre. Seus discípulos, muitos nem tinham educação, não sabiam nem falar direito. O pessoal olhava assim, parecia um bando de fracassados. Mas aquilo começava a juntar gente, começou a crescer o movimento. Uau, agora sim vai ter um sucesso. Não, teve gente que achou que era ruim. Tem gente que não concordou. E aquele conflito foi crescendo, chegou até as autoridades. E as autoridades quiseram dar um fim naquele movimento. Prendem Jesus. Depois de um julgamento injusto, as pessoas caçoavam, zombavam de Jesus. E ele morreu como um criminoso. Ele não morreu como herói. Morrer na cruz era vergonhoso. Mas essa pessoa que passou por tudo isso, é que Deus usou para trazer salvação na nossa vida e traçar um caminho de fé para nós. Olhar para Jesus é saber que a minha vida também pode ser difícil, mas o caminho vale a pena porque onde eu vou chegar, não tem preço que pague. Eu posso sofrer perseguição, posso ter dificuldade, mas Jesus passou também, o Filho de Deus passou isso. Como é que eu tenho o direito de dizer que eu não posso passar por isso, que eu não devo passar por isso? Eu posso passar por isso sim. Com toda tranquilidade posso passar por isso. Mais ainda, com toda tranquilidade posso esperar chegar na linha final. Para vocês batizandos hoje, parabéns. Que vocês também, como os novos heróis da fé, olhem para o lugar certo. Caminhada de vida cristã é para olhar para Jesus. Vai aparecer um monte de coisa, tá? Mas não liga não.
olha para cima, olha reto, olha para Jesus, porque é ali que você tem que chegar. Para todos nós, que nós somos os últimos, mas últimos no sentido dos mais novos, porque não vai acabar em nós, vai continuar. Os mais novos heróis da fé, eles se apresentam. Hoje alguns vão se apresentar aqui. E você? Será que você, diante de Deus, não poderia apresentar a sua vida? Senhor, estou aqui. Segundo, você deve estar sempre buscando criar condições favoráveis para a sua fé. Tem alguma coisa que está pesando na sua vida? Que tal hoje de manhã você falar, Deus, me ajuda a tirar isso. Quero ficar mais leve para poder caminhar. E por fim, nós que somos os novos heróis da fé, nós devemos olhar para Jesus. Sempre para o lugar certo. Tem um lugar certo para olhar. Tem muita coisa que vai tentar nos desviar o olhar. Mas lembre-se que tem um lugar certo. Esse lugar é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos essa manhã pela vida de todos os heróis da fé que passaram pela história da Bíblia e também pela história da humanidade e a história da nossa igreja e a história da vida de cada um. Obrigado por cada exemplo de fé que nós pudemos ver e nos inspirar. Mas hoje, Senhor Deus, nós queremos ser herdeiros dessa história, queremos continuar essa história. Ajuda cada um aqui, Senhor Deus, poder assumir o seu lugar nessa história. Pois é através de cada um aqui, Senhor Deus, que o Senhor quer fazer a fé aparecer neste mundo. Ajuda cada um aqui a criar condições para que a sua fé cresça. Ajuda cada um aqui a se livrar dos pesos que existem nas suas vidas, daquelas coisas que têm atrasado o seu caminhar e o seu crescimento. E por fim, Senhor Deus, ajuda cada um aqui a saber sempre, lembrar sempre que o gol é Jesus. A linha de chegada está no Senhor. E não importa o que aconteça, se nós levantarmos nossos olhos, nós vamos ver essa luz, nós vamos ver essa linha de chegada. Que o Senhor nos guie e nos ajude. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.